Então vamos lá, MTBF e MTTR. Essas duas siglas, elas fazem parte aí do dia a dia da manutenção, principalmente, né? Principalmente daqueles que fazem a gestão da manutenção. Como é que é isso, Carlos? Ó, vamos tentar primeiro traduzir quem é quem e o que é o que, né? Ó, MTBF, tempo médio entre falhas, né? Imagina aí que você tem uma planta, né? Uma planta, vamos lá, uma fábrica de sapato, você tem várias linhas de produção, né? Então, você tem a correia transportadora, você tem a máquina onde faz a costura, onde faz a selagem da sola. Eu não sei nem se é assim, eu estou só exemplificando aqui, conjecturando para que você possa ir mentalizando uma linha de produção, tá certo? Eu estou até com uma visitazinha marcada aí para uma fábrica de sapatos. E aí eu quero, quem sabe, gravar um vídeo de lá e mostrar a vocês como é que é esse processo produtivo. Então veja bem, você está lá com essa linha funcionando, o MTBF é um cálculo que você faz para o tempo médio entre falhas. Vamos supor que você começou a sua produção 0 horas do dia de hoje, né? E aí você começou a produzir e quando foi lá para 1h30 da manhã houve uma falha. Pô, o equipamento entrou em falha. Seja qual for o motivo. Um sensor parou de ler, a correia desarmou o térmico, sei lá, alguma coisa aconteceu naquela linha de produção ali. Né? Você vai, notou ali, chamou a manutenção veio, reparou e aí botou para rodar novamente. Quando foi lá para as 9 horas da manhã, houve um novo desarme, já por um outro motivo ou por o mesmo motivo, tá? O que já não é legal, né? Quando você tem uma recorrência, né? Uma recorrência de um evento, né? Vamos supor, desarmou o térmico uma vez, tá? Você resetou, botou a fábrica para rodar, lá para 9 horas desarmou o térmico de novo. Pô, tem um motivo para esse térmico estar desarmando. Então, você precisa, primeiro que a preditiva, né, que é a manutenção que vem antes da preventiva, ela já deve estar prevendo alguns contextos aí para evitar que se chegue a esse ponto, né? Mas se chegou a esse ponto, aí você tem que ter a tomada de decisão se é melhor parar, reparar de uma vez logo e não ter mais interrupção, né? Então, eu estou só dando aqui como é que eu posso dizer assim, uma canja de como a manutenção vai trabalhando no dia a dia, tá? Manutenção, ela sempre busca evitar que você tenha uma nova ocorrência. Uma nova ocorrência não é bom para quem é de manutenção, tá certo? Então, se você está na manutenção, você necessita evitar a ocorrência de repetitivas, né? Isso desmoraliza muito a manutenção, tá? Porque tira a confiabilidade do equipamento. Então, vamos lá. Eu fiz essa pausa para abrir esse parênteses aí, porque é isso que se busca dentro de uma equipe de manutenção. Aí você vai e tal, lá para 2 da tarde tem outra falha, 5 da tarde tem outra falha, 10 da noite tem outra falha. Então você vai tendo falhas sistemáticas nessa linha de produção. E para quem é o gestor da manutenção, o gestor da produção, ele precisa ter tudo isso mapeado. Ele precisa ter tudo isso mapeado para ele saber qual o impacto, né, dos equipamentos na sua linha de produção, tá? Então, o MTBF, ele calcula o tempo médio entre falhas. Entre uma falha e outra, ele vai vendo, ó, a cada tanto tempo eu estou tendo uma determinada falha. Bom, Carlos, e o que faz o MTTR? Tá aí na tela, né, pra gente, ó, que é o tempo médio entre reparos, né? Vamos supor, às 2 da manhã teve o primeiro evento. Desarmou o térmico da correia transportadora, lá da fábrica de sapato, da linha 2 de produção. Ok, beleza. Foi acionado, parou, foi acionado o mantenedor foi para lá, o mantenedor chega e faz a documentação às vezes que tem que fazer, né? Isso depende de processo para processo. Por exemplo, se você for para o ramo da geração, quando tem um evento, assim, um desligamento, o cara tem que fazer um monte de documentos para poder começar a trabalhar, né? Para poder começar a investigação do que foi que aconteceu, resolver e devolver a máquina. Mas cada empresa tem o seu padrão, o seu processo. Como é que acontece? Abre um chamado que gera um OS, a equipe de manutenção vem, restabelece, depois dá baixa na OS, é assim. Então, tem todo esse trâmite, tem
as medidas de segurança que devem ser tomadas. Então você tem sempre um tempo que não é, o que eu quero dizer aqui é que esse tempo ele não é um tempo de manutenção acontecendo, né? Ele é um tempo de preparação da manutenção. Ele faz parte da manutenção, mas ele é de preparação para manutenção, tá? E enquanto isso, o equipamento está parado lá. Então, e tudo isso está contabilizando, né? Então, por isso que a gestão de uma manutenção ela é de extrema importância. Porque se você considerar que, não, o cara veio aqui e já rearmou o térmico, mas quando ele saiu para atender, ele não sabia por que o térmico desarmou. Poderia ter travado um rolamento, poderia ter travado uma outra coisa, alguma coisa enganchou na correia transportadora e precisa agora ser tirado e vai levar um tempo maior. Então ele precisa ter um planejamento da atividade dele lá, né? Muitas vezes ele sai apenas com a informação, o térmico desarmou. E agora ele precisa fazer alguma coisa para de fato resolver o problema lá do desarme desse térmico. O térmico não desarma simplesmente porque quer. Embora o térmico pode desarmar também por um defeito dele, né? Um defeito do próprio térmico, uma atuação indevida, por exemplo, né? Veja que eu estou contextualizando para você entender o impacto disso e como isso é importante ser medido dentro de uma fábrica, tá certo? Ou de uma empresa que tem uma linha de produção. Então, foi um defeito no térmico, eu tenho um térmico desse para repor. Então veja que aí já entra a manutenção do sobressalente, né? A equipe de manutenção e o seu controle do seu sobressalente. Eu tenho um térmico desse para repor. Aí se não tiver, o impacto acaba sendo maior nessa linha de produção. Percebe? Então aí a gente precisa entender muito bem o que seria esse MTBF e agora esse MTTR, que é o tempo médio entre reparos, né? Então você gastou, da hora que o equipamento parou, você gastou aí 2 horas para ele poder voltar novamente à produção. Então você tem um impacto aí de 2 horas, né, nesse determinado defeito. Aí o outro defeito você já gastou 20 minutos, ok. Tudo isso é contabilizado, porque você depois precisa fazer o cálculo do seu MTTR e para saber qual foi o impacto que eu tive na minha linha de produção no dia tal, no mês tal, no ano tal, no semestre tal, no trimestre tal, para você saber a hora, até por uma tomada de decisão, se é hora de investir no equipamento mais moderno, investir em treinamento para manutenção. Então todas as decisões saem a partir de dados, né? Ninguém toma decisão simplesmente no achômetro, né? A gente toma a partir de dados, tá certo?